Oi. Hello. Gente, hoje decidi que eu vou contar sobre como tem sido o treino de reatividade do Kenan. Vou entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. É um assunto que eu confesso que eu evito entrar em tantos detalhes, mas hoje eu vou contar um pouquinho mais para que vocês consigam entender um pouquinho o contexto da história. Não vou demorar muito para começar não, tá? É 9 horas, a gente vai começar 9 horas. Deixa eu primeiro explicar o que aconteceu com o Kenan. Muita gente vive ainda perguntando, Luana, como assim? O Kenan tá reativo? O que aconteceu? E depois eu vou falar o que aconteceu na sequência e qual tem sido o treino que eu tenho feito com ele, tá? Vamos lá. Ano passado, até junho do ano passado, Kenan era o quê? Pet total. Ele segue um pet, mas assim, ele era vida louca, no sentido de não existiam regras, não existiam limites, todo lugar que ia, soltava e ia correr com um monte de cachorro, desde bebê eu vivia colocando ele em evento e soltava o cachorro e tal. Eu tinha um certo cuidado, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, mas socialização, preciso botar meu cachorro com um monte de cachorro pra ele ser bem bonzinho com todos os cães. E nesse processo eu cometi alguns erros. Um dos erros que eu fiz com o Kenan, um dos maiores erros que eu fiz foi de achar que muita exposição com muitos cães faria bem pra ele. Eu não tinha a mínima noção se as interações estavam sendo boas ou não, eu só tinha noção de, eita, tá rosnando. Ixi, pronto, agora complicou. Um cachorro rosnou pra ele, eu tentou morder ele. Nossa, ainda bem que o Kenan foge. Gente, até um ano do Kenan, qualquer mínimo sinal de agressividade do outro cão, o Kenan caía fora. Eu tenho um vídeo, eu filmando o Kenan brincando com outro cachorro, e o outro cachorro vai com tudo pra cima dele pra morder, e ele foge. Ele devia ter, 6 meses, alguma coisa. Por que que isso acontece? Na vida dos cães, eu vou tentar falar de uma linguagem bem simples, até porque eu nem sou muito profunda nesse assunto, tá? Mas na vida dos cães, de forma geral, assim, a natureza deles não é arrumar confusão. Eles não querem, em primeiro momento, treta com todo mundo. Porque imagina se os cães, vivendo na natureza e tal, se eles tivessem que tudo resolver na porrada, tudo resolver na confusão. Ia morrer todo mundo, ninguém ia conseguir nada. Então, o conflito é a última das possibilidades para eles. Eles têm uma linguagem corporal um com o outro fantástica e que eles conseguem resolver conflitos através de linguagem. A gente na equipe está fazendo um dog camp agora sobre linguagem corporal de cães. E a gente está entendendo como que é uma escada. Existem sinais de relaxamento, tranquilidade e tal. Depois os cães podem começar a emitir alguns calm signals, que são, por exemplo, virar a cara, abrir a boca, dar uma chacoalhada, fazer um playbow. Alguns sinais que os cães... E é uma linguagem mundial, tá? Tipo, no mundo inteiro a linguagem é igual. Então, um cão de Fortaleza e um cão lá do Japão, eles sabem se comunicar. Ou se ele não for um bom comunicador ou bom entendedor da comunicação, ele não vai saber. Mas não porque é um cão do Japão, mas porque ele não teve uma socialização legal para isso. E essa linguagem permite que os cães evitem terem conflitos uns com os outros. Então, a princípio, pode lembrar, se você tem um cão reativo, se você tem um cão com sinais de agressividade e tal, lembre os primeiros momentos dele. Ainda pequenininho, bebezinho e tal. Ele provavelmente tentava fugir, ele provavelmente tentava sair da situação. Só que os cães, quando eles enfrentam uma situação que é um conflito muito grande, eles não conseguem diminuir esse conflito todo, eles têm duas opções. Ou eles fogem, ou eles lutam. Calma aí que eu dei um zoom aqui, só porque eu botei um post-it aqui na frente, só pra eu não ficar me desconcentrando com os comentários e enfim, o pessoal entrando. Ou eles fogem, ou eles lutam. Se um cão tá na guia, hoje mesmo eu tava com uma aluna, tá na guia, e aí ela começou a demonstrar um pouco de medo da chegada de um outro cão. Se eu tivesse a cabeça que hoje eu tenho com relação a essa minha aluna com o meu cachorro, eu teria na mesma hora interferido nisso. Porque se o meu cachorro tá demonstrando medo
tá na guia. Um outro cão tá na guia também. E tá ali tentando cheirar, não sei o que. E eu deixo aquilo acontecer porque eu acho que isso é socialização, porque eu acho que é importante pra ele ficar ali naquela coisa. O cachorro e tenta, e vira a cara, e lambe a boca, e vira o olho, e vira de costas, e baixa o rabo, e senta. Enfim, faz uma série de coisas pra tentar se livrar daquele incômodo. Se nada disso der certo, ele pode dar uma rosnada. E se ele dar uma rosnada, o outro cão pode se afastar. E aí o que aconteceu? Deu certo. Ele conseguiu tirar esse incômodo. Lembra que semana passada a gente conversou sobre reforço negativo? Existe um incômodo, e aí quando ele demonstra algum sinal de agressividade, o outro cão se afasta. Ou uma pessoa, se é, por exemplo, tem reatividade com pessoas, enfim, criança, idosos. E aí quando rosna, a pessoa se afasta. Deu certo, e a agressividade funciona, esse é o problema, consegue afastar. E aí se várias e várias situações de rosnado e rosnado não dão certo, começa a fazer o quê? Mostra o dente e vai pra cima. Então vai escalonando, sei lá, vai subindo nessa escada. No começo o cachorro tá de boa, depois ele começa a se incomodar, mostra uns come-ciclos e tal, pra tentar apaziguar. Ele pode acabar mostrando também alguns sinais de medo, e aí, ó, tá com medo. Ou eu consigo sair dessa situação, fuga, ou eu luto. E aí é quando os cães começam a demonstrar esses sinais de agressividade. Com o Cannon, o que aconteceu na época? Deixa eu só ver se tem uma coisa. O que aconteceu na época? Eu achava que socializar era botar ele com um monte de cachorro. Então o Cannon sempre foi muito exposto a muitos cães quando era bebê. Foi pra creche já desde novinho e tal. Amor, só um minuto. A moça do rap botou um olá aqui. Boa noite. Deixa eu ver só se ela dizer que se chegou. Gente, é porque a gente pediu um rap e a mensagem tá chegando no meu celular. Estamos chegando. Nossa, ela agora avisa quando tá chegando. Tá, então só pode descer. Eu não vou abrir aqui não, senão acaba a live. Voltando. Vai, meu amor. Gente, meu Deus. Ó, é culpa dela, tá? Eu pedi pra participar da live. Amor, eu falo sério e tal. Posso participar da live com você? Ela falou, não. Porque as pessoas gostam mais de mim. Mentira, do que eu não falei isso. Você as pessoas assim, gostam mais de você. Só que você vai roubar toda a minha atenção. É mentira. Hoje tu não falou isso. Semana passada tu falou. Mas é porque eu tô falando de um assunto sério. As Mas pessoas eu também tipo tô agora, falando. acabou. A gente tava aqui numa conversa séria. Uma conversa séria e aí tu vem atrapalhar. Tá. Não, é sério, amor. Parou. Meu amor, o rap tá cheio. Foi dia dos namorados. Então faz uma... Ai, coroca. Tá bom, amor, sério. Tá Nossa. arrepiada? Lógico, mexe no meu ouvido. Ai, meu pai. Voltando. Amor, sério, por favor, deixa eu me concentrar. Eu tô contando a história do Keninho. Voltando. Eu preciso botar o post-it de volta, porque senão eu vou ficar vendo vocês falar. Daqui a pouco eu volto. E aí? Ai, de novo. Precisa pagar? Não, no cartão. Já foi. Tá, então o meu erro foi expor o Cannon demais. E não oferecer o suporte que eu deveria ter oferecido pra ele. Quando ele se sentisse incomodado, acuado, quando estivessem fazendo bullying, tentando montar nele e tal. Quando era o bullying, o montar, eu até tinha uma noção de, não quero nenhum cachorro montando no meu. Mas eu não tinha noção de entender a linguagem corporal do meu cachorro, de entender o que estava acontecendo, que ele estava com medo, de que fuga ou luta. Eu não tinha a mínima noção disso. Foi se passando o tempo, muita exposição, e aí um dos maiores problemas que hoje eu identifico no Cannon é que o Cannon sempre que viu o cachorro, falou com o cachorro. Sempre que encontrou um cachorro na rua, falava com o cachorro, ou queria falar com o cachorro. Putz, agora o telefone... Ai, o fiago não desceu. Sempre queria falar com todo cachorro. E eu ia lá, eita, vamos socializar, leva lá pra falar com o cachorro. Sempre que ia pra um lugar, praia, parque, não sei o que lá em Fortaleza, solta o cachorro pra brincar com o cachorro. Eu nunca fui o foco do Cannon. Eu nunca fui a coisa mais importante na rua, por exemplo, pro Cannon. Sempre eram os cães, sempre eram os outros cachorros. Então, ele vê um cachorro, ele já tipo enlouquece de querer falar, querer brincar, querer tudo. E o que isso começou a acontecer? O que começou a acontecer diante disso? Ele começou a... Junho do ano passado eu entrei no processo seletivo da Tudo de Cão e aí regras começaram a surgir. Eu comecei a entender muita coisa e eu falei assim, não, agora é treinar, vamos treinar, não sei o que, não sei o que. E ele via cães e aí eu sabia que não era pra ficar levando ele pra falar com todos os cães. E pra mudar a chave,
Até hoje eu tenho dificuldade com isso. Até hoje eu fico olhando pro Ken e meu Deus, eu queria tanto que ele estivesse no parque, correndo, brincando com todos os cachorros. E o Marcelo sempre me pergunta, por que tu quer tanto que o Ken brinque com todo mundo? Por que isso? Qual que é a necessidade disso? E eu não sei responder até hoje. É uma vontade que eu tenho do meu cachorro, como se ele só fosse feliz se ele estiver correndo, brincando com outro cachorro. E aí, começou junho do ano passado, ele começou numas situações de... eu comecei a deixá-lo muito perto de outros cães que estavam treinando a reatividade, já que ele era de boaça. Então o cão às vezes rosnava pra ele, ou queria atacar ele, e ele, ó, caia fora. E eu achava isso lindo, achava isso ótimo. E deixando meu cachorro sendo cobaia, assim, não cobaia, mas em situações complicadas de treino. Chegou um belo dia. Chegou um dia nesse processo que o Ken viu um dos melhores amigos dele da creche lá na praça. E quando ele foi falar com o cachorro, eu segurei o peitoral e não deixei. Eu fiquei tipo segurando, ele ficou aquela coisa meio que puxando e voltando. E aí ele rosnou e quis ir pra cima do cachorro. Eu olhei a situação e falei assim, como é que é? É teu melhor amigo, ele tava louco pra falar com o cachorro. Eu fiquei segurando, não deixei ele falar e ele começou a rosnar. Então ele deu uma explosão, assim, a ansiedade dele, a reatividade dele naquele momento era uma frustração. Ele queria muito falar, sempre falou, sabe, não é a mesma coisa, tipo, não é menino mimado, mas é uma situação de tipo assim, poxa, quero tanto, e fica tipo, pé da vida, sabe? Não sei, talvez. Pode ser. A mensagem aí que o Todinho Dog é gostoso de ver. Você é uma pessoa social, talvez seja uma projeção. Viajando porque eu não entendo bolígrafo de psicologia. Pode ser, eu gosto de estar no meio de gente, isso aqui, não sei o quê. Então, não, amor, eu tô falando sério agora. Eu só tô aqui, tá vendo como não, mas tá me distraindo, baby. É sério, deixa eu fazer aqui. Então, assim, eu tive... Ela é muito reativa comigo. Por favor. Por favor. Você quer que eu coloque? Não quero agora não, depois eu como. A mamãe já vai vir falar. Tá, então, amor, é sério, baby, por favor. Concentrar. Calma. Então, ele teve esse episódio de querer ir pra cima do outro cachorro e eu não entendi. Numa outra situação que a gente encontrou um outro amigo dele, ele também foi pra cima desse amigo dele. Ficou tão nervoso e eu segurando o Gui foi pra cima. E foi assim, caraca, que merda é essa? Que não tá quebrando. Tipo, tô quebrando meu cachorro. E entrou o período do meu estágio. E no período do meu estágio, o que eu fiz? Creche todo dia. Creche todo dia. Adoro a Vila Dogo. A culpa não é da Vila Dogo, tá? Deixando isso muito claro. Inclusive, eu tenho alunos que vão pra Vila Dogo e eu fico pegando no pé dos donos. Não bota muitos dias. Eles mesmos dizem, não bota muitos dias. E eu deixando o cachorro ir todo dia. Eles nem aceitam mais todo dia. Eles nem aceitam mais todo dia, é verdade. Essa regra até mudou. Imagina, eu vi alguém falando sobre isso. Acho que foi o Zanetti. Que ele falou assim, imagina uma criança que vai pra Disneylândia todo dia. Nos primeiros dias, não sei o que, não sei o que. Chega um ponto, gente, que a criança tá cansada, tá exausta, começa a dar piti. Foi o que começou a acontecer com o Keno. Ele, em algumas situações, ele em dezembro, eu vi um vídeo, o pessoal lá da Vila Dogo mandou um vídeo pra mim. Eu nunca postei esse vídeo, mas é um vídeo que o Keno tá tipo numa parede e um cachorro vem se aproximando, aí ele dá um pulo assim. Aí ele tipo, bota a pata, parece um leão. Aí daqui a pouco o cachorro chega perto dele. Tipo, é um rosnado com um latido e um pulo, assim, querendo ser muito grande. Todo arrepiado, aí eu ferrei meu cachorro. Mandei esse vídeo pra Sara. A Sara, pro Raul, pro Léo, pro Marcelo, pra todo mundo. E aí a Sara e o Léo tiveram uma conversa no Skype comigo, falando sobre tudo isso. Falando sobre todas as liberdades. E aí a Sara me falou uma coisa que mudou a minha percepção de tudo isso. O que não é um cão inseguro, ele é um cão sensível. Eu lembro de situações de ver vídeo depois, o Keno chegando num lugar, por exemplo, lá no Nature Dog House, um monte de cachorro vindo falar com ele e ele arrepia. Então ele é um cão medroso, ele é um cão mais sensível. Ele não é tipo um pânico, fobia nem nada, mas ele é um cão bem sensível. E cães sensíveis e cães medrosos, a tendência a se tornarem reativos é muito grande, a se tornarem agressivos é muito grande. Aí, o que aconteceu? Eu olhei pra essa situação. Aí o que a Sara falou?
Quando um cão é muito inseguro, muito, tipo, sensível, muito inseguro, quanto mais regras você coloca para esse cão, mais ele se sente protegido. E eu, na época, não entendi muito bem isso. Hoje eu consigo entender um pouco melhor. Imagina que o Keno é um cão sensível, inseguro e tal. E eu levo ele para um lugar e deixo ele, ó, soltão, tipo, vida louca. Mas, se eu vou para um lugar e eu coloco a regra, não, você fica aqui no try stay. Ele tá sempre de olho no que eu tô fazendo. Eu dou regras pra ele, não, agora você fica, não, agora você pode brincar. Ou então até o fato da caixa de transporte também. Todas essas coisas geram uma segurança no cão. Pra uma pessoa insegura, imagina que você é muito medroso. Medroso. E aí você precisa ir pra um lugar que é complicado pra você. Se você tiver alguém te dizendo o que fazer, te colocando regras, te dizendo, não, você fica aqui, e outra, não deixando ninguém chegar perto. Por exemplo, coloca o cachorro no try stay e eu não deixo nenhum cachorro chegar perto do meu, eu protejo o meu cachorro, eu passo segurança pra ele. Então, o que tá faltando, ainda falta bastante no nosso relacionamento, é que o Ken não se sinta plenamente seguro comigo. E claro, isso vai gerando uma autoconfiança nele, isso vai gerando ele ser um cão mais seguro. Mas talvez isso seja algo da genética dele que vai ser pra sempre, que eu vou sempre ser um suporte pra ele. Claro que eu quero trabalhar a independência dele, a autoconfiança dele, a segurança dele. Mas eu sou o suporte dele. Tanto que agora ele só sai comigo, não sai mais só com o Iago, e depois a gente vai passar essa mesma relação com o Iago, pra que ele também tenha isso. E aí, decidi tirá-lo da creche. Falei assim, sem creche por enquanto. Se passou um mês, machuquei meu pé. Comecei a trabalhar, comecei a treinar a reatividade dele. Na época... Ai, gente, na época eu nem lembro o que eu fiz. Eu acho que eu comecei só a treinar pra ver se melhorava a nossa comunicação. Isso foi em janeiro. Fim de janeiro, dia 27, torci meu tornozelo, fiquei 2 meses e meio parada. Nesse tempo que eu fiquei parada, o Keno, coitado, não fazia nada. E eu nem andar em casa, era de cama. Foi uma porcaria essa época. E aí, eu pensei, melhor mandar o Keno pra creche, nem que seja só uma manhã. Não... calma. Eu fiquei sabendo, nesse tempo também, que o Keno tava numa situação de, quando tá deitado ou sentado na guia, e um cão se aproxima, isso aconteceu comigo, ele rosnava. Aí eu fiz assim, putz grila. É sempre nessa situação, deitado, sentado ou preso na guia, em pé, mas preso na guia, sempre preso na guia. Ou perto de uma parede, por exemplo, um banco. E aí na hora deu estalo pra mim. Provavelmente esse é um comportamento de um cão cansado de tanta creche. Imagina que é um cão que fica todo dia na creche. E aí ele chega e fica num canto querendo descansar, ele só quer respirar um pouco. E aí vem um cachorro brincar com ele. Natural, é uma creche, tá cheio de cães lá e tal. Ele pode ter tentado diversas vezes sair da situação, dar os calm signals, dar alguns sinais, virar a cabeça e tal. E não funcionou, porque eram vários cães, eram várias situações. E eu colocava ele na creche todo dia. Na época do meu estágio, ele ficava o dia inteiro na creche. E aí, eu associei isso, tipo assim, caramba, realmente, nessa situação... essa situação externa pode estar refletindo um comportamento que ele aprendeu lá na creche. Não por culpa da creche, não por culpa de nada. Culpa minha, 100% minha. E aí é quando a gente precisa começar a assumir a culpa das coisas. Porque se eu coloco a culpa, o meu cachorro está agressivo com outros. Gente, ele não tem como fazer nada. Se eu coloco a culpa em mim, eu tenho como fazer alguma coisa. Já escutei muito, para de se culpar, para de se martirizar. Não é questão de se culpar e se martirizar. É questão de assumir a responsabilidade. Quem que expôs demais ele quando bebê? Eu. Quem que não sabia ler linguagem corporal e deixava ele rolar e brincar com um monte de cachorro e ficar pegando carreira de outros cachorros? Eu. Quem que colocou ele sempre numa vida sem regras, sem nada, e aí do nada tudo muda quando eu entrei no processo seletivo? Fui eu. Quem que colocou ele em creche todo dia na época do estágio? Fui eu. Quem que depois... começou a levar para os lugares e deixou acontecer algumas vezes de um cão se aproximar ele estando na guia. E eu poderia ter dito, eu não percebi nada. Fui eu. Gente, todo o problema do treino, da reatividade do Keno, toda a culpa é minha. É minha. E se eu assumo a culpa disso, eu consigo fazer alguma coisa a respeito. Se eu não fosse treinador, eu estaria contratando uma pessoa para fazer isso. Porque
Se o que eu fiz até agora não deu certo, vai continuar não dando certo. E o problema da agressividade é que ela só aumenta. No começo era um rosnadinho. Depois o que eu não vi um cachorro a 100 metros, um cachorro específico, tá? Que foi o que ia pra cima dele sempre. A 100 metros ele já rosnou. E aí sempre pergunto, como assim o Kenon tá reativo, não sei o que, não sei o que. Quem conhece ele de perto diz, nossa, tu tá exagerando, não sei o que. Qual que é a agressividade do Kenon, tá? Situações que ele está na guia, sentado ou deitado, ou sem guia, estando deitado e cansado. Principalmente cansado, ele fica num nível de intolerância muito grande. Essa é a situação. E teve uma vez que eu estava treinando ele, os cães do Marcelo estavam passando assim na frente, e eu tava dando uns petiscos pro Kenon e tal, e um dos cães veio por trás pra cheirar uma árvore, o Kenon tomou um susto, foi pra cima do cachorro do Marcelo, do Volk, aí os dois deram aquele pulo de leão, um pro cima do outro, na mesma hora o Marcelo, Volk, aí o Volk saiu, eu puxei o Kenon, tipo, não deu tempo nem de encaixar nada, foi só aquele barulho, tipo, e aí separou. E aí, teve essa situação, eu tô contando todas as situações que já eram problema, tá? Foi essa. Teve uma vez que eu tava num curso, eu tava até de cadeira de roda. Os cães começaram a subir, alguns cães estavam indo, do Raul e tal, e quando o Marcelo chegou com a Shun, ele veio na nossa direção e o Kenon estava o quê? Na guia e sentado. Nessa situação, ele rosnou e mostrou o dente ainda pra ela. Eu falei assim, caramba, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu cachorro? Teve essa situação. Falo já sobre isso, tá, Glaze? Isso, se você tem a capacidade de não deixá-lo reativo, né, mas de fazer coisas que possa, você também tem a capacidade de mudar isso. É a melhor visão. É isso mesmo. Se a gente para de culpar, para de lamentar, a gente tem como fazer alguma coisa. Falando de novo, tem uma frase do curso da Susan Garrett que ela fez aqui no seminário ano passado. Ela é uma enorme treinadora. Ela falou uma frase que em português é assim. Peraí. Você não pode ajudar ninguém enquanto estiver julgando. E esse é um ponto que me marcou muito no seminário dela. Tipo, no final me emocionou muito. Porque se eu fico julgando o comportamento do Kenon, se eu fico com raiva porque ele tá latindo para outro, se eu dou bronca nele enquanto ele tá reagindo para outro cão, enquanto eu faço isso eu não consigo ajudar. Se eu olho com compaixão pro meu cão, entendo o lado dele, olho pra... assim, tá, ele tá passando por uma dificuldade, ele não tá rosnando e querendo ir pra cima de um cachorro porque ele tá curtindo isso. Não é, foi construído isso nele de alguma forma. Então, o que eu posso fazer pra mudar isso? E aí, o que eu tava falando aqui antes era... Putz, eu vou continuar aqui, depois eu lembro. Não lembro agora, mas assim, a partir do momento que a gente olha com compaixão o nosso cão e a gente consegue, tanto exatamente para outros tutores, para outras pessoas, que a gente olha, depois que eu percebi que o Snow é dominante, eu fiquei medrosa demais. Eu tava falando do curso, né? Não sei se eu falo de dominância, acho que eu vou ter que fazer uma live só sobre dominância e me preparar melhor para isso. Então eu vou deixar só o start. Não existe dominância de forma hierárquica de um cão ser dominante sobre todas as coisas, tá? Não existe isso. Existe talvez uma dominância sobre um recurso específico naquela situação. Por exemplo, estão ali para quem vai beber água, isso aqui. Um cão foi dominante naquele recurso, pegou aquele recurso primeiro. Mas, de forma geral, não existe isso. Não existe aquilo de um cachorro ser o alfa da história, o não sei o que, da matilha, tá? Não existe isso. Inclusive, quem quiser saber mais sobre esse assunto, esse livro, as primeiras 100 páginas, mais ou menos, explica bastante sobre isso, tá? E tem um vídeo no portal, Dominância em Cães, eu acho que é esse o nome. O Léo explica maravilhosamente bem. Eu vou dar uma estudada nesse assunto e eu vou fazer uma live sobre isso, mas é difícil. É um assunto bem complicado e bem polêmico, tá? Mas eu acho que eu vou falar sobre esse assunto sim. Tá. Tava falando sobre as situações do Kenon, do seminário, ok, passou. E aí, machuquei meu pé e disse, não, é melhor que o Kenon vá passar uma manhãzinha lá, antes dele ficar cansado. O que aconteceu nesse dia? Estava ele lá, os amigos dele, que sempre vão, não foram nesse dia.
tinha uma husky siberiano lá. E ele tava sentado do lado da Nath, que é uma das monitoras, sentado do lado dela, e passou uma cachorra correndo com uma bolinha na boca na frente dele. Quando ela passou correndo perto dele, que ele estava sentado meio que no canto. Tá aqui, mãe. Pacheco. Calma aí que meu cachorro está apresentando uma reatividade agora. Kenan, vem pra cá. Acho que foi algum barulho no hall. Pode, com pessoas. Qualquer um. Keninho, vem pra cá, vem, filho. Pessoas, skate, barulho, caminhão. Pessoas específicas, uma pessoa idosa, uma criança. Qualquer coisa, qualquer estímulo aversivo. Não vou conseguir fazer a live com pastilha. Deixa eu morrer. Quer que eu vá falando por enquanto? Não. Voltando. Vocês estão vendo que eu tô tentando participar, né? Calma, amor, onde é que eu tava? Ah, não foi culpa minha, foi culpa da sua mãe. E aí, quando ela correu, hora da comida pode ser posse de recursos, tá? Ele pode ter posse daquele recurso ali. Mas vamos lá. Sim, a cachorra correu, passou na frente dele correndo. O que o Kenan fez? Vupo, foi em direção à cachorra. E quando ele foi em direção à cachorra, a Nath me explicou, esse final de semana, inclusive, eu conversei com ela, ela falou que ele fez tipo assim, correu pra cima dela, mas era meio que tipo assim, sai daqui! Porque ele nunca foi pra cima de um cachorro mesmo pra morder. Mentira, com aquele cachorro lá ele foi. Mas isso aí foi aquela história, né, de que, eu não contei essa parte. Você tá falando pra mim, isso eu nem sei o que é. Não sei, porque foi o seguinte, naquela época que ele tava lá na praça, solto, não sei o que, numa das situações com o mesmo cão, que sempre ele fugia, a gente tava ajudando no treino desse cão, numa das situações, esse cão veio pra perto de mim e eu fiz um carinho. Quando eu fiz o carinho, o Kenan, e foi pra cima dele. Quando ele foi pra cima dele, eu meti a mão no meio, o Kenan mordeu minha mão e soltou. Ali que foi o primeiro episódio mesmo valendo, eu esqueci de contar isso. Aí voltando pra creche. Quando ele correu, a Nath botou a mão, acho que tipo no peito dele, alguma coisa pra segurar ele. E aí aconteceu um fenômeno, sei lá se o nome é isso, de transferência de agressividade. Quando ela botou isso aqui, ele mordeu o braço dela. E aí quando eu recebi essa foto, gente, eram 2 furos assim no braço dela. Tipo, não tava jorrando sangue nem nada, já devia ter saído. Eles mandaram só o furo. E eu encontrei com ela esse final de semana e ainda tem a cicatrizinha assim. Gente, eu chorei. Eu fiquei muito arrasada, eu ainda tava com o pé machucado. E eu me sentia muita culpa, porque, caramba, eu não consigo nem treinar esse cachorro, não consigo fazer nada, eu tô nessa câmera. Foi uma fase bem complicada. Mas, o que eu fiz de novo? Cortei de novo as saídas. E aí, nesse meio tempo... Cuidado com a tua cadeira que ele tá aqui debaixo. Né? Tá. Sim. Gente, o que é reatividade? Reatividade é qualquer reação exagerada a um estímulo. Então, por exemplo, se um cão vê outro cão no meio da rua, quer falar com ele e late, puxa guia pra falar com ele, é uma reatividade. Nesse caso, talvez não tenha agressividade. No caso do Kenan, tinha sinais de agressividade. Então, toda agressividade é uma reatividade, mas nem toda reatividade tem esses sinais agressivos, tá? Tentando resumir. É como se fosse gênero e espécie, sabe? Então, e aí vamos lá falar um pouco do treino do Kenan. Qual que é a, talvez, psicologia por trás do treino? Qual que é a ideia por trás do treino do Kenan? É mostrar pra ele que ele não precisa demonstrar agressividade pra se livrar de um incômodo. Aí entra o ponto de, se eu tô com um cão que tá demonstrando agressividade pra outro cão, pra outra pessoa, pra alguma coisa, ele tem um sentimento ruim diante daquele estímulo. E aí eu tô andando na rua, passo na frente de um portão, por exemplo, com um cão latindo, e o meu cão começa a latir de volta. Eu, para! Ou então eu dou um tranco, ou então eu dou uma cutucada, ou então eu digo, não faz isso, isso aqui, para. Ou então eu fico, senta. Gente, todas essas coisas, se resolvessem, já tinham resolvido. Não é verdade? Todo mundo que tem um cão, eu não cheguei a fazer isso com o Kenan, porque desde o começo eu já sabia que não funcionava. Mas se eu tivesse, sei lá, acontecido isso com a Kiara,
eu teria feito a mesma coisa, porque eu não tinha conhecimento disso. Mas o nosso primeiro ímpeto, a primeira coisa assim que vem pra gente, é de dar uma bronca, é de punir. A gente vive numa sociedade punitiva. Então a nossa primeira ideia é punir, como se isso fosse acabar aquele comportamento. Mas se um cão tem um sentimento ruim diante de alguma coisa, e quando acontece isso, a coisa ruim aparece, ele ainda leva uma bronca, esse sentimento piora ou melhora? É lógico que vai piorar. Então nada do que você fizer, falar, dar bronca, nada disso vai adiantar no momento. E uma frase que a Emma Parsons falou no curso do Click to Calm vou começar a falar sobre isso agora, tá? Albert, o que fazer quando o cão começa a reagir? Vou começar a falar exatamente sobre isso agora. A frase que ela falou foi o seguinte: todas as vezes que o seu cão demonstra agressividade... Não, primeiro ela falou o seguinte: o seu cão, ele tem um relacionamento com você, uma confiança em você enorme. Enorme, enorme, enorme. Talvez mais ou menos, talvez isso possa ser construído e melhorado. Mas todas as vezes que o seu cão entra numa situação de precisar demonstrar agressividade, isso automaticamente te informa que você acabou de trair a confiança do seu cão. Isso quando ela falou, minha gente, eu já tive vontade de chorar lá na hora, que eu falei assim, caramba, toda vez que ele rosna para um outro cachorro, ou ele faz, sei lá, se incomodou com alguma coisa, demonstrou uma agressividade, ou um cão qualquer faz isso, um aluno meu, é porque eu fui além do que ele aguenta. Eu fui numa situação, num passeio, numa situação que ele não aguenta. Óbvio que às vezes acontece uma situação meio que, tipo, inesperada, e aí nada do que você fizer vai resolver o problema. Entendam essa primeira parte. Nada do que for feito vai resolver. O que você precisa fazer no momento é, em primeiro lugar, fiz merda. Fiz merda, eu fiz merda, não foi meu cachorro que fez merda. Não foi meu cachorro que rosnou e que... Ele tá se comunicando, ele tá avisando pro outro que ele tá incomodado. Ele não tem opção de fuga, porque se ele tivesse opção de fuga, seria a primeira coisa que ele iria fazer. Ou ele já tá tão acostumado a demonstrar agressividade, porque a tentativa de fuga nunca deu certo, que naquela situação ele não tem o que fazer, ele já demonstra agressividade. Então, primeiro ponto, fiz merda. Coloquei ele numa rua que tem cão de portão. Passei num horário que passeia muito cachorro. Levei ele para um lugar que passa muito carros, ele é reativo a carros. Fiz merda. Se vocês começarem daqui pra frente a colocar isso na cabeça de vocês, que todas as vezes que o seu cachorro demonstra agressividade, foi você o culpado. Não é negócio pra ficar aqui de draminha, não. Ai, me senti, meu Deus, eu fui culpado. Não, é tipo assim, fez merda, hein, Luana? Colocou ela nessa situação, foi longe demais. Passou por uma situação que ele não tá preparado. Então, toda vez agora que vocês olharem pro cachorro de vocês, rosnando pro outro cachorro, querendo atacar, coloque a culpa em você, não coloque a culpa no seu cachorro. Se você coloca a culpa no seu cachorro e briga com ele, você não tem como ajudá-lo, porque você tá jogando a culpa pra ele. Se você coloca a culpa pra você, e aqui não é só uma metáfora não, a culpa é sua mesmo, a culpa é minha mesmo. Eu que coloquei ele naquela situação. Se é uma coisa totalmente inesperada, é pensar para que isso nunca mais aconteça. Mas se todo dia você leva o seu cachorro para um parcão e o seu cachorro demonstra agressividade, você tá fazendo merda todo dia. Se todo dia você passeia por uma rua que um cão de portão late para ele, ele late de volta, você tá fazendo merda todo dia. Então a primeira coisa é você manejar o ambiente. Eu, quando tomei essa decisão de começar a treinar o Cannon, a primeira coisa que eu fiz foi: não solto mais o Cannon em lugar algum enquanto ele não estiver bem para isso. E não vou mais para nenhuma praça ou parque que os cães ficam soltos, porque quando ele vai chegando, a situação do Cannon reativa é quando um cão chega e ele tá preso, né? Tá, tipo, sentado ou deitado. Então, eu não vou mais passar por situações assim. Tanto que, gente, tem 3 meses que o Cannon não demonstra nenhum sinal de agressividade. Nenhum. Ele não foi pra cima mais de nenhum cachorro, não aconteceu mais nada. A última vez foi com o Volk. E eu coloquei ele numa situação complicada. Culpa minha, fiz merda. Então, primeiro ponto, saber que a responsabilidade é sua. E isso faz com que você possa tomar alguma decisão sobre isso e mudar alguma coisa. Segundo, evitar qualquer situação que ele possa continuar demonstrando agressividade. Se para isso for necessário, por exemplo, agora a gente tá passando por isso. Cannon não passeia mais todo dia, tá com a pata toda manchada de lamber. Ele tá com esse problema. Só que aí eu penso, tá, o que é pior agora? Essa pata com isso, eu vou tentando tratar, botar um remédio, alguma coisa assim, melhora o enriquecimento ambiental, melhora as coisas pra roer, melhora o casco e chifre recheado, tento fazer algumas coisas,
treino dentro de casa, ou eu ficar colocando ele para passear e todo dia ele continuar piorando. Porque entendam uma coisa, todas as vezes que o seu cachorro demonstra agressividade, você coloca uma moeda na caixinha dos comportamentos agressivos. Não tem essa história de tipo assim, ai, com o tempo vai passar. Não existe isso. Toda vez que acontece, piora. Gente, toda vez que o seu cão apresenta um comportamento agressivo, ele está piorando. E a piora é tipo assim, do nada às vezes. A gente acha que é do nada, mas é muito rápida. Então, primeiro ponto, corta qualquer situação em que ele vai ser agressivo. Corta. Muda o horário de passeio, tira da creche se for necessário, não leva para lugar que tem cão solto, não passa, se é com criança, não leva para perto de uma escola, muda sua rota, muda sua trajetória, passeia meia-noite se for necessário, mude a situação do dia a dia do seu cão para poder cortar qualquer sinal de agressividade dele. E aí vem o que começou a ser o treino em si. Então, primeiro, assumir a responsabilidade, saber que é nossa. Segundo, cessar todas as situações. Deixa eu explicar por que piora o problema. Eu expliquei semana passada sobre o reforço negativo. Deixa eu explicar pra vocês só esse ponto do reforço negativo aqui. Reforço negativo, o que é o reforço negativo? É quando existe um incômodo e esse incômodo ele é retirado. Todo comportamento que ele é reforçado, ele aumenta. Entendam isso. Por exemplo, o reforço positivo. Eu peço pro meu cão sentar, eu entrego um petisco ou faço um carinho. A probabilidade de eu, das próximas vezes, pedir um senta e ele sentar, vai aumentar. Porque ele ganhou uma coisa que ele queria. A recompensa em si é algo que o cão quer. Tem horas que o cão não vai querer aquele petisco. Tem horas que talvez um carinho seja a melhor recompensa. Então, não fiquem presos a só petiscos. O reforço negativo, o que é? Vamos supor, eu dei esse exemplo semana passada. Um cão usa um enforcador, tá? Vou fazer assim, usa um enforcador. Ele tá passeando, porque do passeio os cães acabam dessensibilizando. Deixa eu dar outro exemplo. Tem uma metodologia que acaba ensinando os cães a sentar fazendo o seguinte. O cão tá em pé, quando puxa, ele vai sendo enforcado, quando ele chega para trás e senta, isso é aliviado. Existe um incômodo e quando o comportamento é apresentado, por exemplo, sentar, o incômodo some. Então, o comportamento vai aumentar. O comportamento de sentar, quando tiver assim enforcado ou quando for pedido, por exemplo, vai aumentar. Porém, com base no reforço negativo. Existe um incômodo e para aliviar ele para. Isso acontece com o enforcador, quando alguns cães são realmente enforcados e aí eles param de puxar tanto com o enforcador. Fabi! Pronto. Gente, minha coordenadora de estágio. Fiquei até nervosa agora. Vamos lá. Então, por que nessa situação de agressividade, por exemplo, na rua, passar por um cão e vamos supor um cão que passa na frente de um portão, tem um cão latindo e ele late. Ou um cão de portão, vamos pensar no cão de portão. Ele está lá na casa dele, solto. O dono acha que, nossa, é melhor que o meu cão fique lá no quintal. É ótimo que ele vê as pessoas passando e tal. O que acontece na cabeça desse cachorro? Ele tá no portão, ele se sente incomodado quando uma pessoa, ou um cachorro, ou um carteiro, enfim, alguma coisa passa. Ele reage, ele late, vai pra cima do portão. E o que essa pessoa, ou criança, ou carro faz? Segue. E o cachorro acha que foi ele que afastou isso daqui. Ou, por exemplo, um cão está diante de outro cão e demonstra agressividade, rosna para esse cão, late para esse cão. E o outro cão se afasta. Por exemplo, se não der uma briga, o outro cão se afasta. O que aconteceu? Existia um incômodo. Lá pro cachorrinho do... Lá pro cachorrinho do portão, ele sentiu o incômodo da pessoa passando, por exemplo. Ele late, a pessoa vai embora. A pessoa já ia embora, mas ele acha que é ele que botou. Então, o comportamento de demonstrar agressividade no portão vai só aumentar, aumentar e aumentar e aumentar. No cachorro, rosnou, outro cão se afasta? Opa, funcionou. Agora, quando eu estiver incomodado, eu rosno. Por isso, por que o comportamento aumenta? Porque é um reforço. Todo reforço aumenta o comportamento. Então, comportamentos de agressividade vão aumentar. Porque se ele está fazendo isso, está funcionando, ele vai fazer cada vez mais. E aí, qual que é a ideia por trás de tudo isso? Se você coloca o seu cachorro em situações de demonstrar agressividade, ele vai cada vez ver que funciona mais.
Luana, o que eu faço na hora? Aconteceu, o que eu faço na hora? Lembra a primeira coisa? Se culpe. Saiba que foi culpa sua. Não dá pra esquecer isso. Segundo, você vai fazer qualquer coisa que evite um acidente ou evite, por exemplo, do cachorro... Vamos lá. Se é um treinador, provavelmente o que ele vai fazer na hora é não sair. Ou não deixar a outra pessoa talvez sair, porque senão vai reforçar, né? Aquilo que a gente acabou de conversar. Só que eu sei, gente, que no dia a dia, talvez a nossa tendência é sair da situação e tal. Uma coisa, não dê bronca, tá? Não peça senta, não peça nada. Um cachorro, quando tá demonstrando comportamento de agressividade, ele não tá entendendo nada do que você tá falando. Ele não tá prestando atenção no que você tá falando, ele tá emocionalmente... Imagina se você tem fobia a barata. E na hora que tem um monte de barata na sua casa, uma pessoa fala assim, senta, 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 deita, aqui ó, não sei o que, faz isso aqui. Você nem presta atenção. Se uma pessoa que tá com realmente, tá com um problema diante daquilo, tá com medo, ou tá com já as emoções todas afloradas, nada do que você pedir vai resolver. Então, o que fazer numa situação dessa? Só evita que aconteça uma briga. Mas lembra, aquilo dali é pra só você, por exemplo, se você vai sair da situação, vamos supor, tá passando na frente de uma casa, esse cachorro late do portão, você tem um cão reativo passando, aí esse cachorro late de volta. Você vai se afastar, você não vai ficar ali com os cães brigando. Mas tenha consciência que no momento que você se afastou, o comportamento dele de ser agressivo com esse cão aumentou. E aí na mesma hora você tem que parar e pensar, não posso mais passar na frente de portões, de cachorros. Como é que eu vou ler isso aqui? Não acredito nisso de se culpar muito, pois é desanimador até para nós tutores que não tem muita experiência. Acho que reatividade é complicado até para alguns profissionais. Sei que é culpa nossa. Tá, vamos lá. Eu talvez tenha sido um pouco dura. É o que eu acredito, tá? Mas deixa eu falar de uma forma... Isso aí essa frase é não podemos ficar nos martirizando. Gente, a gente pode olhar o que é a culpa. Aprendi na minha terapia ontem, fiz terapia e a gente falou sobre a culpa. A culpa é uma lacuna entre o que eu fiz e o que eu poderia ter feito. Se eu olho para essa culpa e vejo que eu poderia ter feito algo, significa que eu tenho capacidade e potencial para fazer algo. Se eu olho para a culpa e fico me martirizando e sofrendo, aí vai acontecer isso que você acabou de falar. A gente vai se sentindo culpado, nos martirizando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas se eu olho para a culpa e vejo, tá, realmente a culpa foi minha, não o sentimento de culpa, mas a responsabilidade pelo que acabou de acontecer foi minha. Eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Então é, na verdade, o oposto de se martirizar. É justamente olhar para a situação e dizer assim, caramba, que bom que eu posso fazer alguma coisa. Se eu não fizer, se eu não pudesse fazer nada, que eu teria chance, eu teria razão para ficar chorando, triste, chateada. Aí sim. Mas se eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa, gente, isso é libertador. Isso pra mim tem sido libertador. Eu olhar pro Kenon e não mais pensar em... Ai, ele não gosta de outros... Não, eu posso mudar a realidade disso. Existem fatores genéticos, existem, sei lá, coisas que a gente não vai poder mudar. Talvez o Kenon sempre seja um cão inseguro. Mas eu posso, então, dar mais segurança pra ele. É exatamente isso, gente. Vamos mudar a palavra culpa, então. Responsabilidade. Se o seu cão apresenta uma agressividade para um outro cão, na mesma hora você para e pensa. A responsabilidade disso ter acontecido foi minha. Vamos tirar o nome culpa. A responsabilidade foi minha. Se a responsabilidade é minha, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Só que na hora você vai simplesmente evitar que mais problemas aconteçam. Desculpa, então talvez a palavra culpa não foi bem encaixada nesse sentido. Mas vamos lá, responsabilidade. Então... eu acho que o maior problema de todos os tutores, e eu me incluo nisso, antes, né, agora não mais porque eu já estudei mais sobre esse assunto, é exatamente isso, foi um erro e não fazer mais. É porque as pessoas sempre pensam e me perguntam, nossa, meu direct é lotado disso, dizia assim, Luana, e aqui pra cima, se a gente subir é porque eu não li todas as mensagens ainda, e nem sei se vai dar tempo. Mas sempre a pergunta é assim, tá, mas se tem 2 cachorros e estão brigando, o que eu faço? Tá, mas se meu cachorro não gosta de criança, o que eu faço? Na hora não tem o que fazer. Você precisa não mais repetir situações como essa e você tem 2 opções. Ou você estuda muito para saber o que fazer nessa situação e como treinar, ou você
paga alguém pra fazer. Alguém que não vai usar punição pra isso. Alguém que não vai ficar usando bronca, tranco, bater em nada. Porque o sentimento só vai piorar. Então você não tem outra escolha. Infelizmente, não tem dica que resolva. Não tem uma live que vai ajudar vocês a tornar o cão de vocês. Gente, eu estou fiel nisso do treino do Cannon há 4 meses. Eu ainda não tô com coragem muito grande de deixar o Cannon chegar muito perto de outro cão. Inclusive, hoje eu mandei mensagem pro Marcelo, um vídeo do Cannon do treino. E aí a resposta dele foi assim: tá, quando é que esse cachorro vai voltar a cheirar os outros cachorros? Aí eu falei assim: me ajuda, faz uma vez comigo. Gente, se eu, que tô há 1 ano estudando sobre esses assuntos, ainda tenho dúvida, ainda tenho insegurança, ainda tenho medo, é o meu cachorro, é diferente de um aluno, eu tô ali muito emocionalmente envolvida, eu tenho uma responsabilidade diante daquilo ali, eu tenho medo de que se alguma coisa acontecer, vai retroceder todo o treino. E o Marcelo tem falado muito isso pra mim, não é um erro que aconteceu que vai acabar com tudo que a gente tem construído. Pensem no seguinte, existem 2 potes. O pote de comportamentos agressivos já foi colocado um monte de moeda. Várias situações de agressividade, vamos supor, um cão hipotético. Várias e várias situações de agressividade. Eu não tenho como apagar isso daqui. Isso aqui já tá no histórico dele. Já foi. Mas eu tenho como começar a colocar nesse pote experiências novas. E aí é onde entra a base do treino. E aí é o que eu vou explicar pra vocês qual tem sido a metodologia que eu tenho usado em relação ao Cannon. Eu tenho mostrado pra ele, de forma gradual, começando bem distante, num ambiente controlado, num horário controlado, cães na guia, eu tenho mostrado pra ele que ele não precisa demonstrar agressividade se ele se sentir incomodado. Como que eu fiz isso? Inicialmente, toda vez que o Cannon olhava para um cão, eu falava, boa, Cannon. Se ele não demonstrasse nada, eu falava, boa, Cannon. E dava uma comidinha pra ele. Luana, então é esse o treino? Gente, esse é 5% do treino. Foi o começo do treino. Foi só para que ele começasse a, de longe, sem demonstrar agressividade nenhuma, nem arrepios, nem tensão, nem nada. Ele via um cão a 300 metros lá no parque. Ele ganhava uma coisa legal. Isso é chamado de contracondicionamento com dessensibilização. Por que é contracondicionamento? Porque a minha ideia é parear, equiparar uma coisa que é potencialmente aversiva, que é aversiva para o meu cão, com algo que ele gosta. No caso ali eu usei a comida. Porém, eu faço isso através da dessensibilização, que é fazer a passos tão curtos que no processo ele não demonstra agressividade. Então, bem distante, num ambiente controlado. Fiz algumas sessões disso, depois eu comecei a esperar que ele demonstrasse algum sinal. Ou se ele visse um cachorro e virasse a cabeça. Ou ele fizesse... Ai, gente, a live vai já acabar. Fizesse um licking. Ou ele cheirasse o chão. Ou ele olhasse pra mim. Qualquer dessas coisas que ele fazia, boa, Cannon. Você pode usar o clicker pra isso também, tá? Mas eu preferi usar logo a boa mesmo, que eu não sei se sempre eu estaria com clicker, eu preferi usar a boa, Cannon. Que já é um sinal pra ele de que ele fez algo certo. Nessa situação, eu evoluí. No começo era só olhar para um cachorro. Na segunda parte, ele tinha que olhar, ainda bem distante, aproximando bem aos poucos, e demonstrar algum sinal de comunicação, que não fosse agressivo. E aí é o ponto que eu falo para vocês que precisa de um profissional. Se você não entende de linguagem canina, ou você estuda muito para entender o que são esses sinais, ou você contrata alguém que entenda disso para poder na hora dizer e fazer esse treino. E te ensinar como fazer esse treino no dia a dia. Aí nesse ponto ele ainda ganhava comida. Depois eu evoluí para um critério que ele, olhava para um cão e ele tinha que olhar para mim. Ah não, desculpa, o olhar para mim foi antes, tá? Antes dele demonstrar algum sinal de comunicação. Se ele olhava para um cão e olhava para mim, eu falava boa e entregava comida. Depois eu evoluí para a parte de ele emitir alguma comunicação. No meio desse processo de emitir algum sinal de comunicação, eu cortei a comida. Porque o que é mais reforço para um comportamento correto do cachorro nessa situação? O cachorro tá lá, viu um cachorro lá de longe, não tá apresentando perigo, ele não tá se sentindo ameaçado, nada disso. O que é melhor pra ele? Ele ganhar uma comida e ele já tava mais de boa, né? Porque a gente já contracondicionou, a gente mudou a emoção dele diante de ver um cão longe. Ou ele conseguir sair da situação. E mais uma vez aqui é um comportamento
mantido e aumentado por reforço negativo. Existe um incômodo, cachorro lá longe. Se o cachorro decide sair da situação e cheirar outra coisa e sair, eu me afasto com o meu cachorro. E esse é o reforço para ele. Tirar esse incômodo dele. Então, se um cão se incomoda diante de um outro cão, sair da situação é o que eu mais quero, que o meu cão entenda que ele não precisa demonstrar agressividade. Ele pode sair. E aí eu comecei a ensinar pro Keno essas saídas. Então, eu tava passeando, ele via um cachorro, ele dava uma travada. Quando ele fazia qualquer mínimo sinal de que tava se desviando daquilo dali, eu, boa, Keno. E eu só saía andando pro outro lado. Então, a gente começou a aumentar o comportamento dele de sair. Nos primeiros dias, gente, ele travava, ficava assim, 20 segundos travado olhando o cachorro. Agora, ele vê um cachorro de longe, que ainda é um cachorro difícil pra ele lidar, ele olha e ele já cheira o chão, vira a cabeça e sai. Eu tenho vários vídeos disso. Tanto da primeira fase, todos os treinos, assim, tem muito treino gravado. Muito treino gravado que eu sempre mando pro Marcelo, e tem os treinos atuais. Então agora ele vê... Hoje a gente viu, gente, 3 bernesses. O que não tem muito medo de cães grandes e escuros. 3 bernesses juntos. E aí eu fui seguindo, que é o tal do BAT, que é uma metodologia de treino de reatividade. Outro dia a gente pode falar sobre isso. Inclusive tem uma live. Não, gente, eu vou falar sobre isso não. Tem uma aula ao vivo no canal do Tudo de Cão, que foi o Café com o Léo dessa segunda, ele explicando as metodologias para treino de reatividade e por que usar punição não é uma opção nisso daí. Só vai piorar o problema. Vai acabar a live, eu tenho que finalizar. Então agora, hoje ele viu os 3 cães de longe e ele decidiu sair. Ele, tipo assim, viu, até que foi andando um pouquinho e foi pro meio do mato. Então assim, o meu cachorro tá numa fase agora que ele já entendeu que ele pode se afastar, ele tem a possibilidade de se afastar. O potinho que estava bem baixo de situações de que ele, comportamentos e histórico dele sair e conseguir se livrar da situação, estava alto o de demonstrar agressividade. Isso aqui não se apaga, tá? Isso aqui não se apaga. Tá no YouTube a aula do Léo. Isso aqui não se apaga, tá aqui. Mas eu consigo encher esse pote e virar um balde de comportamentos legais, de comportamentos de sair de situações de incômodo. Quais são as próximas fases do treino? Cenas para os próximos capítulos. Mas o que eu quero deixar para vocês muito claro é que não dá, gente, eu tô sendo muito sincera com vocês, não dá para treinar cães agressivos com punição. Primeiro ponto, não dá, você só vai piorar. E outra, você pode acabar cada vez mais suprimindo, vamos supor, o cachorro rosna. O rosnado é uma comunicação de que tá, tipo, prestes a atacar. Se você pune esse rosnado, o cachorro vai, aquela história de ele do nada atacou. Não, ele não atacou do nada. Ele por muito tempo demonstrou vários sinais antes de chegar no atacar. Só que talvez esses sinais foi muito punido, ou então foi ignorado. E aí ele vai direto pro ataque. E aí é aquela situação de que o cachorro escalona já de uma vez pra mordida pra ir pra cima. Então, o primeiro ponto é vocês entenderem que tem que entender muito de linguagem corporal, tem que estudar muito sobre qual é a metodologia, qual é a fase daquilo ali, tem que ter um plano de treino, tem que ter um profissional te ajudando ou você estudando profundamente sobre isso. Eu não quero ter que resolver problema hidráulico na minha casa, eu pago alguém pra fazer isso. E esse é um ponto que as pessoas ficam assim, me dá uma dica. Gente, olha, a gente ficou 1 hora, cão senso, tá? Na verdade, tem muitos livros bons, mas esse aqui fala sobre a história da dominância. Vou falar sobre isso de filhotes, tá? Tem um destaque meu que eu falo sobre socialização, que fala um pouco sobre filhotes, mas a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o ponto não é uma história de querer ficar vendendo o trabalho dela. Gente, eu tô aqui há 1 hora falando sobre a história do Keno, eu não ganhei 1 centavo com essa live, nenhum aluno provavelmente vai começar a me contratar por isso daqui. Eu tô falando isso aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês que é necessário conhecimento. Se você vai adquirir por si mesmo, se você vai pagar alguém que não usa punição pra esses casos, pra resolver, é uma escolha sua. Eu ia dizer, ou você priva o seu cachorro... Agora foi? Há muito tempo. Voltou. Vamos lá, pergunta que sempre... Gente, eu tenho que finalizar a live. A pergunta sempre fala, poderia ser online? Eu, particularmente, acho muito difícil um tutor conseguir entender... Só se ele for muito dedicado. Tem que ser um tutor muito fera, que estude, estude sobre linguagem corporal. Se você não entende nada sobre linguagem corporal, esse é o livro, ó. A Linguagem dos Cães, Os Sinais de Calma, da Turid, tá? Esse aqui é o livro. Olha o tamanho do livro, você lê assim em minutos.
fala sobre os sinais dos cães. Então, online, o tutor vai ter que ser muito dedicado para isso. Muito. Entender sobre linguagem corporal, entender o que fazer. O mentor vai ter que passar instruções muito bem feitas. Na Tudo de Cão a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha só pessoalmente. E existe o portal Tudo de Cão Transforma, o link tá lá na minha bio, quando acabar aqui você pode... Poderia ser online, digo sobre... Eu expliquei. Tem um link lá e tem vários vídeos sobre reatividade, sobre coisas que você pode fazer. Tem um vídeo lá no portal, que é um vídeo da Sara, sobre Calm Signals, sobre você entender mais. Então, vou fazer um destaque sobre livros. Então, assim, se você quer fazer por você mesmo, estude muito, é possível, claro que é possível. Mas se você não quer se dedicar a isso, evite que o seu cachorro continue errando e procure um profissional para isso. Se vocês quiserem indicação de profissionais na cidade de vocês, me manda direct, se eu souber eu vou falar. Sei que a Tudo de Cão atende em Brasília, São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia. Vai acabar a live. Acho que é isso, né, amor? Acho que são essas as cidades. Se eu tiver esquecido. Santos já tá atendendo também, tá? Não só São Paulo capital. São Bernardo também, ali a região do ABC, né? Já tá tendo atendimento também. Se você não for de uma dessas cidades, eu indico muito o trabalho da Carol, da Turma do Focinho, da Emanuele Moraes, são pessoas que eu conheço mais perto, que fazem um trabalho de consultoria online. Mas se eu souber da sua cidade, por exemplo, Recife, eu indico a Kika, da Vida de Dogueira. Fortaleza tem 2, o Cão Gentil e o o Átila, da Border, como é? Meu Border, o Instagram deles. No Rio tem o pessoal do terapeuta de cães, que é do Bruno Leite. A Carol da Turma do Focinho, lembrei, ele já tem atendimento também da Turma do Focinho, a própria no Rio, em Vitória vai ter também em breve, no interior de São Paulo. Então, assim, qualquer coisa me mandem mensagem que eu tento ajudar como puder, com alguma indicação de alguém. Mas o resumo, acho que a principal coisa que eu queria falar nessa live é: passe daqui pra frente a assumir a responsabilidade pelo que tá acontecendo com o seu cachorro. Tudo que aconteceu foi responsabilidade sua, e isso não é razão pra você se martirizar. É razão pra você sentir que, poxa, eu posso fazer alguma coisa sobre isso, tá? Não tive tempo de ler aqui as mensagens, vou deixar essa live salva. Eu tenho medo de, às vezes, lançar, tipo assim, eu vou fazer uma live sobre esse assunto. Eu tive a ideia de fazer uma live sobre esse assunto agora, tipo, faltando 5 minutos, 10 minutos. Não, faltam 10 minutos. Porque, às vezes, pode gerar uma expectativa muito grande. Então, vamos tentando. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode voltar a conversar sobre esse assunto, sobre o treino do Kendall e contando as evoluções numa próxima live. Vou manter as lives às quintas-feiras, às 9 horas da noite, porque foi o horário que mais possibilitou as pessoas participarem. Na semana passada tinha dado, 20 pessoas, hoje passou de 60, quase umas 70 pessoas eu acho que já chegou, então sei que é um horário que as pessoas participam mais. E quinta-feira pra mim é um dia melhor porque eu não dou aula sexta, então é mais tranquilo, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, vamos assistir o jogo, Go Warriors, e é isso, beijos!